Olá, irmãos! A graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Anunciando o Verbo Vivo. E no vídeo de hoje nós vamos compartilhar com você um pouco do nosso entendimento bíblico. Por isso eu peço para você permanecer até o final do vídeo. Então, vamos para o estudo. Então, eu quero trazer para vocês uma revelação que está contida na parábola dos lavradores maus. Aquela que diz que o Senhor da vinha enviou alguns servos para os lavradores para verem os frutos que a vinha deu, para ele reaver os frutos que ela deu. E a um servo eles espancaram, a outros expulsaram e a outro mataram. Então, basicamente, o contexto é este. Mas tem uma revelação, uma camada de revelação um pouco mais profunda. Nós sabemos que esta parábola, ela fala do Senhor Jesus, que ele iria vir e os judeus, Os judeus iriam rejeitá-lo. Essa camada de revelação é mais fácil de entender. Porém, tem uma parte, na verdade, tem uma informação adicional nela, que eu vou estar mostrando a partir de agora para vocês. Mas, primeiramente, é necessário que vocês entendam que os milênios estão representados nos dias da criação, lá de Gênesis. Cada dia prefigura um milênio, até o sétimo dia, onde vai haver o descanso na terra, onde Deus vai descansar com o seu povo. Então, é necessário vocês entenderem que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Ele traça essa parábola dias com anos, dias da criação com milênios. Então, é necessário vocês entenderem e conhecerem bem esta revelação, dias e milênios. Em Gênesis 1, vocês vão entender isso. Mas a base também você pode encontrar no Salmo 90, onde Moisés ele discorreu sobre este assunto. Um dia como 1000 anos, E 1000 anos como um dia. E Pedro também falou na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 18. Você vai entender, se você ler com atenção, você vai entender que estes dois textos que eu falei para vocês vão estar remetendo lá a Gênesis. Por isso é necessário. Então, nesta parábola dos lavradores maus, vai ter um quarto servo que vai ser enviado no quarto dia. Ouça de novo. Vai ter um quarto servo que vai ser enviado no quarto dia. E só abrindo um parênteses aqui rapidinho, eu não sei até que ponto você crê na literalidade desta informação que eu dei para vocês, de que a Terra não tem milhões e bilhões de anos, e sim milhares, que está configurada nos milênios lá de Gênesis, um dia para cada milênio. Então, sendo assim, nós estamos no 6º milênio, aguardando chegar ao 7º milênio. Seja como for, se você acredita ou não, é a palavra, é a Escritura que está nos dizendo estas coisas, Dia por milênios. Então vamos para a parábola dos lavradores maus. Vai se encontrar em Lucas 20, do 9 ao 16. E eu vou fazendo as observações aqui no texto, tá bom? Então, a partir do verso 9 diz assim: A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, a palavra tempo, ela vai estar, essa palavra tempo, devido tempo, ela é a palavra kairos. Kairos é medida exata, é medida de tempo exato, é um tempo definido, pré-determinado. Esta palavra, irmãos, kairos, ela é a mesma palavra para moed no hebraico, para tempo determinado. No grego, kairos, no hebraico, moed. São os tempos determinados. Então, aqui o escritor ele colocou tempo determinado, porém no grego. E essa palavra ela é muito importante para nós entendermos os tempos determinados do Senhor. Esta palavra aqui no grego
ela vai, no hebraico, ela vai ser usada para as festas, Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes e daí por diante, tá bom? Então, no devido tempo, mandou um servo aos lavradores. Aqui, ó, um servo aos lavradores, para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Então, o senhor da vinha enviou um. Vamos contando. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Aqui, ó. Outro servo. Já é o segundo servo. Ok? Mas eles também a este espancaram e depois de ultrajarem, ou seja, injuriou, né? Insultou, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro. Deixa eu grifar aqui. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então, pelas contas, já foram 3 servos que o dono da vinha enviou. Então, disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Então, vou grifar aqui, ó. Enviarei meu filho amado, o quarto. Esse aqui é o quarto servo, é o herdeiro. Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança seja nossa, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Irmãos, a vinha que é Jerusalém, tá bom? Em Isaías 5, a gente vai entender que a vinha é Jerusalém. E ele foi... Cristo, ele padeceu fora da vinha, fora da cidade. Na parábola, fora da vinha. Na realidade, fora da cidade. Ele padeceu fora da porta. E a Páscoa, quando se queimava, fazia o sacrifício total pelo pecado, um animal era queimado fora do templo, né? Fora do templo de Salomão. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Então vocês viram, né? Basicamente, foram enviados 3 servos, e a estes expulsaram, insultaram, a uns feriram, a um feriu, e o quarto também, a ele enviou o próprio filho, enviou o herdeiro. E a este também, eles feriram, insultaram e mataram. Mas a revelação ainda não está completa, falta partes ainda para nós entendermos. Aqui na primeira camada é Cristo, nós sabemos, né? Fica bastante fácil a gente entender que é Cristo, no próprio contexto a gente entende que é Cristo, mas ainda falta, a gente achou os 4 servos que eu falei para vocês, a gente achou os 4 servos. Falta, porém, entender que foi no 4º dia, irmãos. 4 servos, o 4º servo foi enviado no 4º dia. Eu vou mostrar para vocês que falta um acréscimo para nós sabermos qual é o dia, entendeu? Se foi no 4º dia, se foi no 1º, se foi no 2º. Então, eu vou mostrar para vocês isto agora. E lembrando que nesta parábola, do 9 ao 16, já tem a primeira vinda e a segunda vinda, vocês entenderam? O Senhor Davi enviou o seu filho e eles o rejeitaram e mataram, e também apareceu a segunda vinda. Ele virá e vai exterminar aqueles lavradores maus. Então tem a primeira e a segunda vinda. Mas nós vamos ver também que o Senhor Jesus ele está relacionado com o sol da justiça. E tem uma profecia em Malaquias 4, do 1 ao 3, que vai falar desse sol da justiça. E também lá tem a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor.
Então vamos ler aqui Malaquias 4, do 1 ao 3. Aqui, irmãos, vai estar falando da segunda vinda na frente da primeira, tá bom? Vocês vão entender, porque aqui está falando do dia do Senhor, do grande e terrível dia do Senhor que ele vem. Então é a segunda vinda. Aqui tem uma inversão na ordem aqui, tá bom? Verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Deixa eu grivar aqui. Sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas, trazendo cura. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Esse dia aqui, irmãos, é o dia da vinda dele, com poder e glória. E aqui está em paralelo com Daniel 7, quando o ancião de dias vem, sai do Santo dos Santos e vem fazer justiça aos santos. Está em paralelo com Daniel 2, aquela pedra que bate nos pés da estátua, né? Destruindo, bate no pé e destrói o ferro, os dedos de ferro e barro, destrói o bronze, destrói a prata, destrói o ouro, que são os reinos. Então esse dia é o dia do Senhor. Mas se vocês viram que ele vem da mesma forma, né, nascendo como um sol da justiça. E não só isso, a nova aliança, ela também é semelhante ao brilho do sol. A antiga aliança era relacionada com o brilho da lua, com o resplendor da lua, e o sol, ele é comparado ao resplendor, né, da nova aliança. Isso a gente pode ver, sabe aonde? Em Apocalipse 10, onde que desce aquele anjo, né? Aquele anjo é Cristo, mas ele desce envolto de nuvens, ele tem a lua debaixo dos pés e tem o sol sobre a sua cabeça. Então são esses paralelos, né, que faz da antiga e da nova aliança. Mas ainda falta um detalhe só. Ainda falta eu revelar para vocês de fato o dia. Porque aqui a profecia diz que vai nascer o sol da justiça para aqueles que temem o Senhor. Então, o sol da justiça, o sol vai estar anunciado, a primeira vez que aparece este luminar é aonde? A primeira vez que este luminar ele vai aparecer é lá em Gênesis 1, e é para lá que nós vamos olhar agora. Então, irmãos, vamos ver Gênesis 1, do 14 ao 19. Vocês vão ver que a criação do sol, da lua e das estrelas, eles vão servir para a contagem de tempos, principalmente a lua, que ela serve para estações, e na palavra hebraica é tempos determinados. É a mesma palavra que Deus usa para as suas festas, para todos os tempos determinados e também para a tenda da congregação, ou seja, para um lugar de reunião. É um lugar específico de reunião, como se fosse tempo determinado também. Essa palavra ela é importantíssima, ela tem que estar presente no nosso entendimento, para nós compreendermos as parábolas, tanto dos profetas, e também entendermos as profecias do tempo do fim, as profecias da vinda do Senhor, das duas casas de Israel, tudo que nós temos falado no canal. Então, verso 14 vai dizer assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Então, irmãos, o sol, a lua e as estrelas, elas são chamadas de luminares ou luzeiros, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Eu vou clicar na palavra estações
e vai sair a palavra moed. A palavra moed significa lugar determinado, tempo determinado, reunião. Olha que a letra E, tenda do encontro. É a mesma palavra que na lei Moisés se direcionava para o tabernáculo. Vai falar do tabernáculo, entendeu? Tabernáculo do testemunho, onde que a congregação se reunia. A palavra para a congregação no hebraico é kahal. A mesma palavra no grego é eclesia, que daí sai a palavra igreja, que é reunião, né? Reunião de pessoas para um lugar, para um determinado fim, para deliberarem alguma coisa, para saírem de seus lares e irem para algum lugar determinado. Pode ser também numa outra casa, não necessariamente num templo, mas é uma reunião, significa reunião de uma assembleia mesmo. Verso 15: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Então é para fazer separação de luz, né? A luz das trevas, esses luzeiros. E tem grandes revelações no sol, na lua e nas estrelas. Nas estrelas é comparado com anjos, né? O sol é comparado com a nova aliança e a lua com a antiga aliança. A glória de cada um deles. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para serem luz para a terra, para governarem o dia e a noite, ou seja, a antiga aliança e a nova aliança. A perfeição, a lua não era completamente perfeita como a antiga aliança, porque a lua ela recebe partes da luz do sol. Vocês sabem, a própria ciência comprova. Mas não é só isso. O sol ele tem um esplendor muito maior. Por isso a nova aliança ela é perfeita. Mas não é o intuito aqui aprofundar mais, né? Então eu tenho que concluir a revelação. Para governar o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Agora aqui, ó, o verso chave. Houve tarde e manhã o quarto dia. Eu disse para vocês que o sol é luz e estrelas, e principalmente o sol, ele foi criado no quarto dia. Então no quarto dia, lá na parábola, né, foi enviado o quarto servo. Porque eu levei vocês para Malaquias, onde vai estar falando do sol nascente da justiça, ser Jesus Cristo, trazendo cura, salvação nas suas asas. E também levei vocês aqui para Gênesis, que o sol ele foi criado no quarto dia. Então, isto aqui está servindo de parábolas. Tanto literalmente foi criado no quarto dia, você tem que entender que os dias que o Senhor está referindo são dias de 24 horas. Eu não sei se você vai acreditar ou não, mas os dias são de 24 horas e isso dá um vídeo à parte para eu mostrar para vocês as palavras originais no hebraico. Então, para resumir e fechar a revelação, o quarto servo ele foi enviado no quarto dia, porque através de Malaquias 4, do 1 ao 3, a gente entende que ele é o sol da justiça e que traz salvação. E em Gênesis 1, do 14 ao 19, a gente entende que o sol e a luz e estrelas foram criados no quarto dia, e estes foram feitos para fazer separação entre trevas da luz. Então, estes, sendo luz, é para alumiar o mundo, alumiar os que estão em trevas. Tudo o que o Evangelho do Senhor ele se propõe a fazer separação entre a luz e as trevas. Então isto é uma camada adicional de revelação, uma informação adicional contida lá na parábola dos lavradores maus. Porque sendo o filho amado, que é o herdeiro, ele sendo o quarto servo, nos vai direcionar todo este panorama profético que eu passei para vocês. Então, eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo. Eu peço para vocês se inscreverem caso não forem inscritos. Também compartilhem os nossos vídeos nas redes sociais e deixem um gostei, tá bom? Para fortalecimento do canal. E até o próximo estudo. Shalom!